Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com vocês para mais uma lição bíblica da nossa querida Assembleia de Deus Alcançando Nações. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa também o seu like para fortalecer esse canal e esse canal possa essa mensagem atingir mais pessoas. Amém? Bom, hoje nós iremos estudar a lição de número 2 do segundo trimestre de 2021. Lição essa que fala sobre o propósito dos dons espirituais. Aqui na lateral, eu vou deixar aqui com os irmãos rolando a lição, ok? Então, na medida que eu vou falando com os irmãos poderão acompanhar em tempo real. Tranquilos? Então, a gente está com um novo cenário, certo? Aqui, né? Um novo cenário. E, gente, olha só, quero realçar o meu compromisso com você de sempre estar trazendo um novo conteúdo. Eu pretendo criar um novo programa aqui no canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações, que é o Café com a Bíblia, certo? Ainda não está confirmado, mas em breve eu vou estar fazendo isso com vocês. Eu vou ver o horário e vou estar com certeza trazendo aqui para os irmãos. Ok? Vai ser uma mensagem de 10 minutos, 5 minutos, algo para edificar a sua fé e para que você possa passar a semana inteira tranquila. Tranquilos? Bom, vamos lá. Eu vou deixar na lateral aqui a lição ao tempo que eu vou lendo com os irmãos poderão estar acompanhando em tempo real. Então vamos para a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, e hoje nós iremos estudar esse propósito, essa correlação dos dons espirituais com a Igreja de Cristo, especificamente em Coríntios, certo? E também refletindo isso para os nossos dias atuais. Então vamos ler em texto áureo. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o verso de número 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então o texto áureo já está dando o foco da lição. Os dons, né, são para a edificação da igreja, e esse texto está pedindo para a gente desejar, para a gente procurar sobejar, tá? Então a gente tem o verbo desejar e o verbo procurar e o verbo edificar. Então a gente está trabalhando com 3 tipos de verbo. Você deseja, você procura, e isso serve para uma edificação. Amém, irmãos? Verdade prática dessa lição diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Olha, na verdade prática que o autor ele vai colocar aqui 2 verbos importantíssimos: o verbo fortalecer e o verbo edificar. Irmãos, na verdade, como Jesus falou, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Então constantemente nós devemos tomar a nossa cruz de cada dia, e esse tomar a cruz de cada dia é fortalecer e edificar o nosso lado espiritual. Se a gente esquecer de fortalecer e esquecer de edificar todo santo dia esse lado espiritual, o nosso velho homem, a nossa carne, ela toma conta do espiritual. Então existe uma necessidade da gente fortalecer e uma necessidade da gente edificar as nossas bases, né? E isso é muito importante, que essa verdade prática vem trazendo para nós. Leitura bíblica em casa está em 1 Coríntios capítulo de número 12, o verso que vai do 8 ao 11, e 1 Coríntios capítulo número 13, o verso que vai do 1 ao 2. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Verso 9, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Verso 10, e a outro a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. O verso 11, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 1 diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha que interessante, o autor da lição, ele mescla Coríntios com Coríntios. E olha a intenção do autor. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais. Tanto o capítulo 12 como o capítulo de número 14, tá? O capítulo 12 e o capítulo 14 de Coríntios, ele traz ali analogia a cultos e aos dons. Só que entre o 12 e o 14, o meio 13, ele fala sobre o amor. Então, mesmo que você falasse a língua dos anjos, mesmo que você tivesse toda a ciência, o dom de profecia, como está aqui em 1 Coríntios 13, 2, do 1 ao 2, ainda que você falasse, e se você não tivesse paixão, amor, tá, por aquilo que você estivesse fazendo, isso, tudo que você está fazendo seria algo em vão. Então, olha a mesclagem e olha o que o autor vai trazer para a gente. Eu já consigo inferir só do texto áureo o que essa lição vai trazer. Mesmo que você possua todos os dons, mas se você não amar o que você está fazendo, se você não gostar do que você está fazendo, nada do que você está fazendo vai ter efeito diante de Deus. Certo? É tão provável, pessoal, que quando Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 7, e quando ele fala sobre aquele dia do julgamento, eles dirão da esquerda, os da esquerda dirão, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós falamos línguas em teu nome, nós curamos, nós expulsamos demônio, nós ressuscitamos mortos, paralíticos, mas não subiu para o céu. No dia do zoar da trombeta, não subiu. Por quê? Porque tinha os dons, mas era uma pessoa carnal. Então essas questões serão tratadas nessa lição, que era algo que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então vamos lá. O objetivo geral da lição é mostrar que os dons, eles não são para elitizar o crente, mas ele é para edificá-lo. Então essa é a temática que vai ser tratada aqui. Então vamos começar com uma introdução para a gente ter uma noção. Nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons espirituais são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir esse corpo de Cristo, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo, do capítulo 3, o verso 15. O ponto central é os dons são para edificação do corpo de Cristo. Para isso que servem os dons. Para que haja edificação na igreja, fortalecimento. Tanto fortalecimento como edificação. Então o primeiro subtópico traz o seguinte: os dons não são para elitizar os crentes. Olha o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Ó, subtópico 1, a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios localizava-se numa cidade comercial, próximo do mar, sendo uma das mais importantes cidades ali do Império Romano. Coríntios era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, isso está em Atos, capítulo de número 18, o verso que vai de 1 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Coríntios, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons espirituais, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 7. Então a igreja de Coríntios é uma igreja rica em dons. Todos os dons que Paulo menciona na lista de 1 Coríntios, capítulo de número 12, todos os dons a igreja tinha. E ele afirma em 1 Coríntios 1,7, nenhum dom lhe faltava. Era uma igreja rica em dons. Possuía operação de maravilhas, o dom de cura, o dom de discernir os espíritos, o dom da profecia, o dom da interpretação. Todos os dons estavam impregnados naquela igreja. E olha que interessante. Quando a gente fala aqui dons de operação de maravilha, gente, vamos trazer isso para um contexto atual. Imagine os irmãos em um culto, em que uma pessoa entra sem um braço, né, de nascença, ela não nasceu o braço. Imagina alguém orando e esse braço nascendo na hora, ao vivo, para toda a igreja ver e todos os que estão presentes.
Olha se isso não seria algo extraordinário. Vamos falar dos nossos dias atuais. É óbvio que isso seria algo extraordinário. Claro que isso seria algo extraordinário. E a igreja de Coríntios, ela tinha esse dom. Nenhum dom lhe faltava. Tá aqui no texto sagrado lá em 1 Coríntios 1:7. Os irmãos vão ler isso e o autor, ele repete isso na lição. Nenhum dom lhe faltava. Então era uma igreja que ela tinha o dom da operação de maravilhas, o dom de cura. A pessoa entrava manco, saía são. A pessoa entrava leproso, saía curado. Nenhum dom faltava a essa igreja. Era uma igreja rica e uma igreja plena nos dons espirituais. Mas olha o que estava acontecendo, esse retrato da igreja, e Paulo vai retratar aqui, ó. Uma igreja de muitos dons, mas, porém, carnal. Vamos lá. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Coríntios tinha por finalidade prepará-la, santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidades sexuais e etc. Olha o que estava acontecendo aqui na igreja, né? Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 1 e o 3. Como esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Olha o que estava acontecendo em Coríntios. Era uma igreja rica em dons, porém uma igreja que tinha muitas divisões, inveja, imoralidade e, gente, inferindo do texto, tinha algumas pessoas que estavam usando esses dons que tinham em benefício próprio. Era a verdadeira barganha dentro da igreja, né? Tinha pessoas que tinham dons de cura, mas aquela velha história, ó, eu posso orar por você, mas, né, eu estou precisando de um valor monetário. Então era a verdadeira barganha que estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo, e não só isso, tá, irmãos? Imoralidade, como é que diz o escritor sagrado? Imoralidade sexual, invejas, divisões na igreja, tudo isso estava acontecendo. E era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, nenhum dom lhe faltava. Mas o que estava faltando na igreja era a edificação moral. Não era edificação simplesmente espiritual. A edificação moral era o que estava faltando. E Paulo vai bater muito nessa temática da edificação moral. Tinha irmãos que estavam usando esses dons em benefício próprio, na barganha. Irmãos, entendam uma coisa. Quando você faz algo para alguém sem querer nada em troca, os irmãos estão servindo. Quando você faz algo para alguém e diz, olha só, eu estou te dando esse celular, mas lembre-se de mim ali na frente. Isso não é servir, isso é fazer um negócio. E era exatamente o que a igreja de Coríntios estava fazendo. Eles não estavam servindo, eles estavam fazendo negócios com os dons espirituais. E Paulo vai bater muito nessa igreja nesse ponto, certo? A igreja onde predomina a inveja, a contenda, olha o texto aqui, ó. A dissensão nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. E observe os irmãos, que mesmo a igreja sendo carnal, a igreja possuía os dons. E o texto a gente vai ver isso. Qual o sentido, irmão Renato? Qual o sentido, diácono Renato? Mas eu entendo que para você curar alguém, para você expulsar um demônio, muitas vezes, para você fazer uma operação de sinais e maravilhas, você tem que estar conectado espiritualmente mais com Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Deus, ele dá dons a cada um segundo aquilo que lhe convém, segundo a vontade do Espírito. Existem pessoas que verdadeiramente ela tem um dom, que já ela nasce com ela. E esse dom, muitas vezes, ele é usado para o bem ou ele é usado para o mal. Então, são pessoas que já nascem com esse tipo de dom. A Bíblia vem dizer que o sol, ele nasce para
todos. Agora observe os irmãos, talento é uma coisa, dom é outra coisa diferente. Dom é dado pelo Espírito à igreja e talento Deus dá a cada um. Existe talento, Deus deu aos homens, como dons também Deus aos homens. Está na Bíblia, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, isso está no plural. Só que aquele dom ali é talento, tá? Existe dons que são talentos humanos e existe dons espirituais. Esses dons espirituais é dado pelo Espírito Santo, como diz o texto sagrado, conforme lhe convém, conforme ele quer. Então Deus, ele dá talentos aos homens e dá dons espirituais, distribui esses dons espirituais para a sua igreja, certo? Porém, existem pessoas que recebem esses dons, né? Muitas vezes dentro da própria igreja estão afastados da verdadeira cruz de Cristo e usa esses dons para, como é que eu posso dizer, para cunho próprio, para a própria satisfação carnal. Olha o subtópico 3 assim, ó. O dom não é um sinal de superioridade espiritual. Olha o que estava acontecendo em Coríntios. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Isso não é verdade, tá, irmãos? Todavia, os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, gente, não são. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha que o que o autor está retratando o que está em Mateus capítulo 7. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Lembra do que eu falei de maravilha? Um braço crescer, uma perna crescer, um órgão vir para o lugar que não está ali. Isso é operação de maravilha, irmão. Lembra que Jesus transformou água em vinho? Operação de maravilha. Lembra que Jesus multiplicou os pães? Operação de maravilha. Tem pessoas que têm uma operação de maravilha junto com o dom de cura. E isso gera um dom espiritual tremendo nos dias atuais. Amém? E tá aqui, ó, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Observe os irmãos, em Mateus capítulo 7, 22 e 23, que essas pessoas, elas profetizaram, elas expulsaram demônios, elas operaram maravilhas, mas eram pessoas carnais. Então o fato delas serem pessoas carnais, muitas vezes causando dissensão na igreja, pessoas invejosas, pessoas, como é que eu posso dizer, mergulhadas no pecado, pessoas, né, cometendo adultério, cometendo ilicitude, desviando recursos da igreja, mas elas estavam usando os dons e esses dons estavam sendo usados de forma correta. Está aqui no texto. Elas expulsaram, elas operaram maravilhas, elas profetizaram no nome, com certeza na profecia deve ter levantado espiritualmente o astral da igreja, né? Causado ali um Pentecoste, muitas vezes aquele pregador de púlpito eufórico. Mas por que não entrou? Por que não entrou, irmãos? Sabe por que isso? O nosso Deus, ele sonda o mais íntimo dos corações. Não pense, os irmãos que estão do outro lado, que você só deve prestar o seu fruto ou seu culto não só aos homens que tem que lhe ver, mas, querido, é a Deus. Deus, ele vê quando você está dentro da igreja cultuando a ele, mas ele também vê quando você está dentro de casa cultuando a ele. Tem pessoas que na igreja é uma bênção, mas dentro de casa é um verdadeiro demônio.
Tem pessoas que dentro da igreja ele é muito obediente e muito santo, mas dentro de casa é pessoas que gritam com os pais, que xingam a esposa, esculhambam o marido, esculhambam pai e mãe. E gente, o nosso culto não deve ser somente dentro da casa de Deus, mas em qualquer lugar que a gente esteja. Tem pessoas que é crente dentro da igreja, mas dentro do trabalho o povo diz, mas ele é crente. Mas ela é crente? Então entendam os irmãos podem ter dom de cura, operação de maravilhas, você pode ter o dom da profecia, mas o maior testemunho que você vai dar diante de Deus e dos homens é os seus frutos, tanto dentro da igreja, como dentro da sua casa, como dentro do seu trabalho, ou para onde você for. Lembre-se, você é a igreja, não importa onde você esteja, aonde você chegar, você é a igreja. Amém? Então o subtópico 1 diz, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina, mas não devem ser utilizados para elitizar, né? Tem pessoas que acham porque tem um dom de curar, o dom de levantar um paralítico é porque ele tem que ser colocado no pedestal. Quem tem que ser colocado no pedestal é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dom, ele está ali para que você possa edificar a igreja e não para que você seja exaltado. Que as palavras de João, né, a palavra de São João esteja sobre nós e que ele cresça e que nós diminuímos. Isso é a palavra de João o Batista, certo? Que essas palavras estejam impregnadas dentro da nossa alma, que ele cresça e que todavia nós diminuamos. Amém? Então vamos lá, o tópico de número 2 diz, edificando a si mesmo e aos outros. Irmãos, subtópico 1, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Está em 1 Coríntios 14 e 4. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Coríntios a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, como objetivo de edificarem a si mesmo, uma edificação própria. Isso não significa, preste atenção, observe os irmãos nessa leitura agora, isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Mas, ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se em seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa, irmãos. Isso não quer dizer, mais uma vez reforçando, isso não quer dizer porque Paulo falou que para sua edificação que você não pode falar publicamente, certo? Pelo contrário, você pode sim falar, mas Paulo ele faz uma ressalva. Se for publicamente de forma devocional, que haja interpretação para edificar os outros, porque falar você edifica a si, mas o objetivo não é você somente se edificar, o objetivo aqui é edificar todo o corpo de Cristo, amém? O subtópico 2 diz, edificando os outros. Os crentes de Coríntios falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudessem barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais, agindo assim, edificamos a nós mesmos e também aos outros. Isso aqui é um comentário do próprio autor do texto. Ele fala, ao invés de você buscar algo interpretando só para si, para o seu benefício próprio, busque diante de Deus algo que possa edificar os outros, possa edificar todo mundo como que completo. Então, uma preocupação de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo de número 14, e o verso 12, em fazer essa edificação de forma generalizada. A intenção era edificar a igreja e não só a si mesmo. Porém, mais uma vez, existe a ressalva de Paulo na edificação própria. Irmãos, entendam uma coisa. Olha,
Jesus ele fala sobre dois maiores dons. Amar o teu Deus, isso acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir se amar a você mesmo, dificilmente você conseguirá amar alguém. Então, existe sim uma preocupação na edificação individual para que você consiga ajudar pessoas, consiga ajudar outras pessoas. Sempre o seu pensamento tem que ser em pessoas, em ajudar pessoas, amém? Subtópico 3, edificando até o não crente, embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em língua, isso é, edificar a si mesmo, seu desejo era também esse mesmo crente profetizasse ao fim do que a igreja toda fosse edificada. Embora o propósito de Paulo falasse em línguas, enfatizando a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falava em línguas beneficiava principalmente o falante, ok? Então todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crente ou não crente, por isso a importância da interpretação das línguas estranhas, ok, irmão? Todo o tempo o autor ele vai ressaltar 1 Coríntios 14, 23, 1 Coríntios 14, 9, então sempre falando da compreensão do evangelho, da importância da edificação também do não crente. Síntese do tópico 2, os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo, amém? Então vamos para o subtópico 3, o tópico 3 é assim: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta de Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo número 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, olha ele usando aquele outro contexto, né? Com amor, com todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual na sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seus propósitos. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios capítulo 13. Sem o amor, preste atenção, sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, mais uma vez ressaltando, se aquilo que vocês fizerem, mesmo que você tenha os dons, mesmo que você tenha um dom de profecia, seja qual for o dom, se você não faz com amor, nada disso que você está fazendo é para a edificação da igreja. Entenda os irmãos, existem pessoas que eu entendo que vivem do ministério, precisa do ministério, mas existem pessoas, irmãos, que têm uma condição, né? Existem pessoas que têm de onde tirar alguma coisa, não vive 100% da obra. Quem vive 100% da obra, Paulo diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. Quem vive 100% da obra, amém. Mas existem pessoas, irmãos, que não vivem, mas mesmo assim, ela só vai para a igreja do outro através de barganha, se alguém der para ela alguma coisa. Se não der, ela não visita, ela não vai. Então, infelizmente, esse tipo carnal, assim eu posso dizer, ele está impregnado sim no meio do seio de muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Isso eu estou falando na igreja em si como um todo. Eu não estou só especificando a Igreja Assembleia de Deus Alcançando Nações. Eu estou falando de Maceió, Alagoas, eu estou falando de Alagoas, eu estou falando do Brasil inteiro. Então tem muitos irmãos em Cristo que na cabeça dele, ele só deve ir para algum lugar se ele receber alguma coisa. E mais ou menos enfatizando isso. Se você vive 100% da obra, tá na Bíblia isso, você é digno do seu salário. Mas existe pessoas que só faz alguma coisa, só profetiza, só prega, se for através de barganha. E isso a Bíblia condena. Primeiro lugar tem que estar o amor. Você tem que fazer para Deus e não fazer pelo pastor A e nem pelo pastor B. Você não pode ir para algum lugar ou fazer alguma coisa como se fosse obrigado. Você tem que fazer porque você ama o que você está fazendo. Está impregnado em você isso. Você é apaixonado pela obra de Deus. E isso para Deus é o que conta. Amém, irmãos?
O subtópico 2 do tópico 3 diz: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Olha como é importante essa leitura. Deus levanta homens para edificação espiritual, levanta para edificação moral e também levanta doutrinariamente a igreja local. Então Deus levanta pessoas para a edificação espiritual, a edificação moral, né, que são os princípios cristãos, e levanta para a doutrina. Irmãos, eu costumo dizer que tem 3 áreas na vida do crente que eles têm que ser tratados: a espiritual, a material, não pode fugir, e também a inteligência emocional. O emocional, na minha visão, é mais importante. Eu vou falar isso, vai causar até um escândalo para alguns irmãos do outro lado. É mais importante até do que a espiritual e a material. Sabe por quê? Quando você está numa crise, né, emocional, você não consegue orar, você não consegue conversar, você não consegue dar nenhum passo na frente do seu nariz. Então a inteligência emocional, tratar isso daqui é muito importante mesmo. Quando você não tem inteligência emocional, a primeira crise que virá à sua vida, seja espiritual ou material, tudo desaba, cara, tudo desanda. Por isso que o emocional ele está conectado com as 2 áreas da sua vida, tanto a espiritual como a material. Então todas as áreas da sua vida é importante. Não existe só uma área importante, gente, entenda. Tem gente que se dedica só ao espiritual e esquece que é casado, esquece de botar comida dentro de casa. Paulo ele faz uma ressalva que o casado tem que dar prioridade primeiro em casa. Tem gente que é o contrário, o cara é casado, se dedica só à igreja, e a mulher e os filhos estão passando necessidade em casa. Isso é errado. Isso é 100% errado. Você tem que pensar na sua família. O espiritual, amém. Mas o material, ele existe. Seus filhos têm que comer. Ok? Seu marido, quando chegar em casa, tem que estar as coisas prontas. Não pode se dedicar somente à casa de Deus e esquecer da sua casa. Você não está sendo sábia, não. Amém? Então isso é um outro ponto para ser tratado em uma outra lição, porque tem irmão que acha que é só o espiritual, mas esquece que ele tem que trazer provisão para dentro de casa. Isso está errado. Amém, irmãos? Então olha só, a igreja é o edifício de Deus, os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Assim como os apóstolos, eles edificavam e eles se uniam, né, na doutrina dos apóstolos, também nos dias atuais Deus levanta edificadores espirituais, edificadores morais, certo? E pessoas doutrinárias. É Deus quem dá o dom e é Ele que levanta para edificação da sua igreja. Por isso Paulo, olha o texto, por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Amém? Subtópico 3, os despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro, aí ele já está em Pedro, exorta a igreja seca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso vai do 10 ao 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro administrava os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, o dispenseiro na obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. Ele precisa ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo a palavra de Deus, o poder de Deus, o segundo poder que Deus dá.
para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11. O síntese do tópico 3, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Amém, irmãos? Que possamos usar os nossos dons para a edificação própria e a edificação da igreja. Amém? E que tudo que façamos, façamos com amor. Que possamos, que esse sentimento, né, de amor esteja impregnado em nós. Que possamos fazer algo, mas com sentimento, com vontade. Porque nós estamos fazendo para aquele que um dia pode, né, nos dar tudo e todas as coisas. Amém, irmãos? Que Deus, o Senhor Jesus, abençoe a cada um dos irmãos. Que eu agradeço demais para os irmãos estar aqui assistindo essa Escola Bíblica Dominical. Perdão pela extensão, mas é assim mesmo. Quando a gente vai fazendo a leitura, vai ficando um pouco extensa. Que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar nosso like. E, queridos, breve nós estaremos trazendo o nosso café com a Bíblia. Então vamos fazer isso pelo horário da manhã. Não sei se será todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, sim, nós teremos nosso café com a Bíblia. Serão 10 minutos de uma palavra que vai fazer você ser fortalecido e edificado a semana inteira. Aquela palavra que você escuta pela manhã, aquela palavra de fé, aquela palavra que lhe levanta, que faz com que você passe a semana inteira acreditando que tudo é possível e ao que crê. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima lição de Escola Bíblica Dominical.